Hey, this is Ari Kozlo from Fantasy.FootballExpert on Instagram, and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e o episódio de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre running backs. Quem foram os 30 melhores running backs dessa temporada 2021, quem decepcionou, quem superou expectativas, quem se pagou, como a gente gosta de falar, né? Foi escolhido alto, mas em compensação deu um retorno positivo. Então hoje o papo é sobre running backs e também ao final tem os recados que vocês mandaram sobre os running backs, que eu vou ler lá no final do podcast. Então quem mandou pelo Instagram, pelos stories, fica ligadinho aí que lá no final do episódio a gente vai trazer todos os comentários, todas as perguntas, todas as afirmações que vocês mandaram por lá. Mas antes a gente tem que falar de algumas notícias, né? Tivemos algumas notícias bem relevantes para o mundo da NFL e também algumas questões de novos head coaches, algumas situações que começam a se encaminhar nos times que demitiram os seus head coaches e também, claro, os playoffs. Temos o Super Bowl definido. O Super Bowl será entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Eu acho que até vamos começar falando justamente disso, né? Justamente dos playoffs da NFL. A gente teve as duas finais de conferência no domingo, entre Rams e 49ers na NFC e entre Chiefs e Bengals na AFC. Chiefs e Bengals abriram a rodada de finais de conferência no domingo e um jogo sensacional, um jogo que foi definido lá na prorrogação. Terminou 27-24 para os Bengals, né? Mais uma vez dois jogos, terminando por uma diferença mínima de 3 pontos, né? Mínima, eu digo porque é um field goal, né? É uma pontuação baixa, uma pontuação pequena, uma pontuação que às vezes tem muitos head coaches que chegam na hora lá e tentam ir para uma quarta descida. Os próprios Chiefs tiveram isso, né? No final do primeiro tempo, onde o jogo estava, se eu não me engano, 21-10 eu acho que estava a partida, e foram por uma terceira descida, ao invés de chutar o field goal, só que tinha 5 segundos no relógio. 5 segundos é tempo, quem joga Madden tem essa noção melhor. 5 segundos é tempo de tu pegar a bola, fazer um lançamento e ou fazer o touchdown, ou a bola não ser completada, porque não tem tempo para mais nada. E aí o Mahomes deu uma olhada pro lado, olhou pro outro, soltou por um screen pro Tyreek Hill. Não, screen não, pelo amor de Deus, não tem como, não dá tempo. Até ele ser tacleado, vai acabar o tempo, foi isso que aconteceu. Então os Chiefs poderiam ter ido por intervalo, pelo menos com um field goal a mais. Não foram, não conseguiram ir com field goal, teriam vencido a partida no tempo normal. E no segundo tempo, claro, isso não é totalmente desculpa, mas no segundo tempo tiveram muitas jogadas aí que não foram bem executadas e acabaram cedendo aí o empate para os Bengals, que na prorrogação ainda, dessa vez, mais uma vez, os Chiefs venceram o coin toss, né? Venceram ali o cara ou coroa, mas não conseguiram pontuar e acabou que os Bengals conseguiram ser melhor. Os Bengals de Joe Burrow na final aí, tentando buscar seu primeiro título de Super Bowl na história, o Cincinnati Bengals. Se o Joe Burrow faz isso aí, meu Deus, amigo, quero ver o que vai acontecer lá em Cincinnati. E de noite a gente teve o jogo entre 49ers e Rams, que por muito tempo na partida, assim como no primeiro jogo, se pensava que os Chiefs poderiam vencer, no segundo os 49ers assustaram muita gente. Mas no final de Rams, no tempo normal, os Rams conseguiram voltar pro jogo, conseguiu com o Matthew Stafford, com sua defesa principalmente atuando bem contra o jogo corrido dos 49ers, e conseguiram vencer. O meu palpite era Rams e Chiefs, né? Acabou sendo Rams e Bengals, mas eu vou falar pra vocês que no meio do jogo ali, eu tava torcendo pros Bengals, que vocês não fazem ideia, porque a história da temporada, como eles estavam jogando, cara, é muito legal, foi muito bacana, assim, por mais que os Chiefs tenham aí um elenco estrelado com muitos craques, seria uma final excepcional contra os Rams também. Nada contra os 49ers, tá? Mas eu sou daquela opinião que o time tá indo muito longe por várias peças, tendo um quarterback mediano. Não ruim, o Jimmy Garoppolo é melhor do que metade aí dos quarterbacks da liga.
mas com quarterback mediano é complicado tu ir para um Super Bowl. Eu acho que um jogo muito melhor seria entre Rams e Chiefs ou Rams e Bengals do que um 49ers e Chiefs ou 49ers e Bengals, do lado ofensivo da bola. Eu gosto da defesa, sim, gosto muito de defesas, mas eu gosto do ataque. Os jogos mais legais da história foram jogos onde os ataques brilharam. Então, a gente viu isso, Chiefs e Bills. O meu jogo mais legal da história foi Chiefs e Rams, num Monday Night Football, que o jogo era para ser no México. Acabou que o Estádio Azteca tava uma porcaria. Eles voltaram o jogo para os Estados Unidos. Ainda bem que eu não sou mexicano, senão até eu nunca ia... Assim, eu ia ficar louco. Ou que eu também, um ano ou dois depois eu fui assistir o jogo lá. E... nossa, eu teria ficado... assim, é a mesma coisa, os caras vão fazer o primeiro jogo no Brasil e daí do nada não tem. Esse jogo é um dos melhores da história da NFL. Só isso que os mexicanos perderam. Mas tudo bem. Então agora a gente tem, né, lá no dia 13 o Super Bowl entre Rams e Bengals. Teremos aí um show do intervalo também sensacional, com várias estrelas aí do rap americano. Nostalgia pura, né, pra galera dos anos 90 aí, com Eminem, com Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e... esqueci de um. O Dr. Dre, claro. Dr. Dre, que muita gente acha que o Dr. Dre é só um cara que tem uma marca lá de fone de ouvido, né? Beats by Dre. Mas não, ele canta também. É da galera da antiga. Mas enfim, esse foi o resuminho assim, daquilo que aconteceu nos playoffs, né? Nesse último final de semana. Julgo dizer que talvez, se não o melhor, um dos melhores playoffs da história, e um Super Bowl com Rams e Bengals pode ser a melhor reta final de uma temporada da NFL que nunca, jamais foi vista. O jogo tem tudo pra ser um baita jogo novamente. E... eu tô ansioso pra caramba. É só semana que vem, esse final de semana tem Pro Bowl. É uma situação que o cara fica naquela ânsia. Mas é bom que seja 2 semanas depois do último jogo, porque o pessoal consegue pelo menos descansar, né? Conseguir se recuperar de lesão e estar ao seu melhor, estar bem estudado também, para fazer um belo jogo, um belo show lá no Super Bowl e definir quem vai ser o campeão nessa temporada da NFL. Outras notícias relevantes que a gente tem, né? A gente tem aí alguns técnicos que foram contratados. Tem gente feliz, tem gente nem tanto. O Denver Broncos anunciou Nathaniel Hackett como seu head coach, ele que é ex-coordenador ofensivo dos Packers. Muda a abordagem, né, porque vinha de um Vic Fangio que saiu dos Bears com uma defesa sensacional. Foi uma defesa dos Broncos que sim funcionou, mas o ataque falhou, e dessa vez a tentativa é por um cara que vem da parte ofensiva da bola oval. Vai mudar um pouco a característica, eu acho, do Denver Broncos, mas eu gostei. Esse particularmente, eu gostei dessa chegada aí do Hackett lá em Denver, e vamos esperar aguardar os próximos capítulos para ver se, quem sabe, não pinta um Aaron Rodgers por lá. Davante Adams eu acho mais difícil porque já tem um elenco bom de wide receivers, mas quem sabe, eu não duvidaria disso. O Chicago Bears anunciou o Matt Eberflus, ex-coordenador defensivo dos Colts. Um outro nome interessante, né? Os Colts tiveram uma defesa muito sólida na temporada, com muitos turnovers, um time que jogava bem na secundária, né? Um exemplo aí, teve muita interceptação mesmo. Vai pro lado defensivo, né? Faz o caminho inverso do que os Broncos fizeram. Os Broncos saíram de um cara que conhecia mais de defesa para um cara que conhece mais de ataque. E o Chicago Bears saiu de um cara que era de ataque, que não tinha um ataque lá, né? Era um dos piores ataques da liga. Não funcionou, então decidiram agora pelo time defensivo, pelo coordenador defensivo, para tentar formar um time aí. Lembrando que nem sempre um coordenador ofensivo é um cara que vai trazer uma ofensividade maior para o seu time, e nem um defensivo não vai saber atacar. Isso não tem nada a ver, porque eles são head coaches. Eles vão ter um coordenador ofensivo e um defensivo, e eles vão armar o time com seus pensamentos e tudo mais. A gente tem também lá em Nova York, né, o Brian Daboll, já era especulado no ano passado ainda, ex-coordenador ofensivo do Buffalo Bills. Chega lá, se junta inclusive com o novo general manager da equipe, o Joe Schoen. Então agora eles vão trabalhar lá nos Giants, os Giants que precisam de uma reformulação bem grande. É um time que vem passando vergonha nos últimos anos, já errou com head coach, e quando tu erra com head coach é o que acontece. Parece que tu fica parado no tempo
É um time que não tem, assim, uma identidade hoje, eu diria, os Giants. E tá assim como os Jets, que também vem passando por problemas. São dois times do maior mercado americano que não conseguem se dar bem aí na NFL. E o Las Vegas Raiders anunciou Josh McDaniels, o ex-coordenador ofensivo dos Patriots. Se juntou ao novo general manager Dave Ziegler, lá em Las Vegas. E vai ter mais uma oportunidade, né? Vamos ver o que ele já teve uma outra oportunidade, né? Eu não tô viajando. Eu tô cada vez. Eu tô fazendo tanta coisa que às vezes eu fico meio. Ele foi head coach dos Broncos 2009, 2010. Que às vezes eu venho um lapso de memória e eu acabo tendo que pesquisar porque eu tenho medo de falar bobagem pra vocês. Mas sim, o Josh McDaniels foi então head coach dos Broncos 2009, 2010. Não deu certo, voltou lá pros Patriots, voltou a fazer um bom trabalho ofensivo num time que tem características muito mais defensivas. Sempre foi, né, um time bem aguerrido, agora chega lá nos Raiders. Eu queria que o Bisaccia continuasse. Falei isso num outro podcast aqui também. Mas ele não ficou, e quem vai assumir é o Josh McDaniels. Vamos ver como é que vai funcionar esse novo projeto aí do McDaniels fora de New England. Tivemos outras notícias, como, por exemplo, o Super Bowl será transmitido pela TV aberta. Exatamente, a Rede TV anuncia a transmissão, a NFL, claro, também, no dia 13. Mais de 24 anos que a TV aberta não recebe um jogo da NFL, um jogo do Super Bowl, na verdade, né? A notícia que diz que a NFL volta depois de 24 anos, então pode ser que sim, que seja realmente a NFL. Vamos ver como é que vai funcionar a valorização e dessa situação da Rede TV. Na verdade, eu acho que o Esporte Interativo, inclusive, transmitiu, se eu não estou enganado, há pouco tempo atrás. Mas, enfim, é bom pro esporte, né? E é bom também, uma situação que me chamou muita atenção. O quanto o crescimento do Cincinnati Bengals aumentou o número de seguidores, de fãs do Cincinnati Bengals, que tinha gente que torcia, conheço gente que torce, mas que nos últimos tempos a NFL é assim, né? Ela vai expandindo, tu vai arrumando times para torcer. E normalmente tu vai torcer pro time que tá bem, né? A gente tem muito torcedor no Brasil dos Broncos, dos Seahawks, dos Patriots principalmente, né? Green Bay também, por ter feito times bons. Mas times como os Bengals, os Chiefs, Buccaneers, cara, Buccaneers, tu não via pouquíssimas pessoas torcer pro Buccaneers. Foi o Tom Brady pra lá ganhar um título que começou a brotar. Por quê? Não é uma coisa ruim, é porque as pessoas elas vão migrando, elas vão conhecendo, elas vão torcer pro time que mais agradar. Depois elas vão continuar torcendo quando o time começar a ir pra baixo. É o que normalmente acontece na NFL, né? Se manter no topo é uma coisa realmente bem complicada. E a gente teve duas despedidas, né? A gente teve o anúncio oficial do Big Ben Roethlisberger, que se aposenta depois de aí uns bons anos, 18 anos ele estava nos Steelers, então foram 2 Super Bowls pro nosso Big Ben, carreira impressionante. Fiz um textinho lá no Instagram, se você não leu, dá uma olhada lá no feed, que tem um texto aí sobre o Big Ben, sobre o que eu penso dessa aposentadoria dele, alguns números, tudo mais. E nós tivemos também, essa até é difícil de falar, eu nem vou me alongar tanto também, escrevi um texto lá. É difícil de escrever, é difícil de falar sobre a aposentadoria do melhor jogador de todos os tempos pra mim, de todos os esportes, inclusive. Pra mim, o que ele fez é uma coisa que ninguém vai conseguir fazer algo próximo, pelo menos num curto espaço de tempo. Eu acho até que na NFL isso poderia acontecer com Patrick Mahomes no futuro, mas a gente vê Joe Burrow chegando, a gente vê outros quarterbacks chegando ali pra incomodar. Cara, Matt Stafford tem mais alguns anos de carreira, não é vida fácil. A gente tem Lamar Jackson, Josh Allen, vai ser difícil só se, claro, ele pode jogar ainda ali 30 anos, né, vai saber. O Tom Brady se aposentou agora na sua aposentadoria com 44. Muita gente achava que ele não ia jogar fora dos Patriots. Ele saiu dos Patriots e foi campeão. O Tom Brady é um cara que tem mais Super Bowls do que qualquer franquia. Ele tem 7 anéis de Super Bowl. As maiores franquias têm 6. Uma delas os Patriots, e ele ganhou as 6 pelos Patriots. Então, cara, é um absurdo o que foi a carreira dele. Pra mim, eu já falava isso antes dele ir pros Buccaneers. Não tem que ficar querendo, porque não sei o que, porque o Aaron Rodgers é mais jogador, porque o fulano lá é mais jogador. Cara, não é tecnicamente, tô falando do contexto geral. O quarterback não é só um cara que passa bem a bola. É o general, né? O Anthony Curtis gosta de falar muito disso, né? O general das tropas, né? Ele comanda
as tropas do time. Ele é o cara que vai ser o cara que vai atacar o time adversário, atacar a defesa adversária. Então ele tem que saber o que fazer, quando fazer, não errar, errar o mínimo possível. E, cara, eu não vi ainda o Man in the Arena, quero assistir, mas deve ser simplesmente fenomenal. E agora, né, quem sabe se ele se aposenta. Uma vez eu vi ele falando que quando ele se aposentasse ele ia vir morar no interior do Rio Grande do Sul. Quem sabe eu cruze com ele aqui, tô passando no shopping assim, olha, Tom, meu amigo Tom. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas, mas com certeza se eu vejo o Tom Brady na rua, eu vou querer tirar foto, fazer vídeo, fazer o que for com o cara, porque é simplesmente o maior nome do esporte pra mim, da história, assim, pelo menos que eu conheço, que eu acompanho e pelos feitos que ele teve. Eu acho que não tem ninguém maior que ele em qualquer esporte. Vocês podem me mandar lá no direct o que vocês acham, vocês concordam comigo, não concordam comigo com essa situação, mas pra mim ele é um cara... O que ele fez, o que ele ganhou. É muito complicado uma franquia ser campeã. Imagina o cara que ganhou 7. Claro, não é só ele, mas o que ele fez, a figura dele era simplesmente sensacional. A gente vai sentir muita saudade do Tom Brady na NFL. Vamos falar agora de running backs. Eu acho que o assunto não é Tom Brady, dá até uma desanimada, né, com o assunto do jeito como... Acabou, né, a carreira dele, vai sendo ídolos, né, se foi Drew Brees, Big Ben, Tom Brady, cara, o próprio Peyton Manning alguns anos atrás já. O fã de NFL começa assim, tá numa idade que começa os ídolos a se aposentarem, né, é bem complicado isso. É coisa que no futebol, por exemplo, a gente vem acompanhado carreiras de nomes sensacionais e que não se aposentaram ainda, e... Normalmente também o jogador acaba dando uma caída e o Tom Brady não, né? Ele saiu por cima, saiu numa ótima temporada depois dos Buccaneers. E eu acho que fez bem, fez certo. Paciência, agora é a vida. Vamos só tocar a vida aqui com o NFL sem Tom Brady. É o fim de uma era simplesmente sensacional. Antes de nós falar de running backs, só lembrar vocês, né? Siga-nos, @fantasyfutebolista no Instagram, no Twitter, @futebolista. E não deixe de assinar esse podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras várias plataformas onde estamos. Quem sabe um dia chegaremos mais próximos da NFL, né? Vi um post hoje do NFL Fantasy BR também. Tem diversas lives essa semana, achei muito legal a ideia da NFL Brasil abrir espaço para as páginas dos times, né, que cobrem os times, abriu para os Bengals, abriu para os Rams, e a gente segue na briga, segue na luta. Vocês aí que estão ouvindo, sempre que puder, dá uma cutucada lá no pessoal da NFL Brasil, os guri lá estão querendo levar o fantasy mais pra frente. Quem começa a jogar não para mais, né, é um vício, é uma coisa legal, é uma coisa que chama muita atenção, é uma coisa que faz a gente querer assistir todos os jogos da NFL, e eu acho que no Brasil ainda não é tão aproveitada essa questão do fantasy. Quem sabe aí com a ajuda da galera, principalmente pedindo, incentivando, e acho que a gente consegue chegar lá um dia. Eu digo assim que quem conseguir chegar lá vai fazer muito bonito, porque a gente tem gente muito boa aí, o pessoal do Fantasy BR, o pessoal do Brasil Fantasy Football, o resto da galera que tá chegando também. Quem acaba ficando, quem acaba se mantendo fazendo conteúdo e tudo mais, vale a pena, merecem também ter esse... A gente viu a NFL esse ano abrindo espaço para caras figuras conhecidas já do público da internet. Quem sabe para o próximo ano essa expansão não chegue ao Fantasy. Então vamos torcer para isso. Vamos falar de running backs agora. Quem foram os 30 melhores running backs da NFL, do Fantasy da NFL, nessa temporada de 2021. Assim como na semana passada, a gente começou pela posição número 30 e foi subindo até a primeira posição para ir tendo uma ideia de como esses caras foram, de como eles foram relevantes e tudo mais, trazendo dados aí de jogos, de médias. E começando pela posição número 30, a gente teve o Sonny Michel do Los Angeles Rams, terminando aí na 30ª posição. O Sonny Michel, que não era o titular, foi trocado lá para os Rams, terminou a temporada com 130.4, atuou em 16 partidas e teve uma média baixinha de 8.2 pontos por partida. Na 29ª tivemos Michael Carter do New York Jets. É um cara que tem um futuro, eu acho que ainda vai ser mais relevante do que uma 29ª posição. Terminou com 134,5, 13 jogos por ele, uma média de 10.4, uma média boa, pelo menos para essa leva final de jogadores e jogadores que não participaram de tantos jogos. Ele acabou aí terminando até de uma forma
plausível. Não aquilo que a gente esperava, mas o próprio ataque dos Jets não foi aquelas coisas. Na 28ª posição temos Tony Pollard, do lado do Dallas Cowboys, o running back número 2 dos Cowboys, terminou com 143.1 nessa temporada. Essa pontuação em half PPR, tá, galera? 15 jogos para ele, 9 pontos e meio. É o famoso flex, né? Se tu colocar um cara no flex que fizer ali no mínimo uns 10 pontos, perto disso, não tá tão ruim assim a sua vida. 27ª temos uma das decepções da temporada. Myles Gaskin, do Miami Dolphins, terminou com 146.6, 16 jogos para ele, 9.2 de média. É a pior média dos jogadores, pior depois do Sonny Michel, que tem 8.2. Mas, assim, entre os jogadores que se esperava um pouco mais, né? Se tinha uma expectativa pela temporada passada, o time foi atrás de outros jogadores, até se criou aí uma possibilidade de que os Dolphins iriam atrás de um cara como me falhou o nome agora aqui. Caramba, running back dos Jaguars que não jogou. Viu? Minha memória tá me quebrando, né? Minha memória tá me complicando aqui. É o Travis Etienne. Até se falava em Travis Etienne nos Dolphins, eu acho que não era uma alternativa ali lá muito boa para os Dolphins. Não sabemos se ele vai ser um cara bom na NFL, né? Tá lá nos Jaguars, a próxima temporada vai ter algumas situações aí com ele, com James Robinson, que a gente vai ter que analisar de perto, mas Myles Gaskin aqui na 27ª dá para se dizer que foi um bust nessa temporada. 26ª posição temos uma surpresa muito boa, Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers, terminou com 147 pontos, 11 jogos para ele, uma média de 13.4 pontos por partida. É um cara que foi um waiver nessa temporada, pouca gente draftou ele, eu vi alguns drafts que ele saía lá no finalzinho. Esses caras se deram muito bem, se conseguiram segurar ele um pouquinho, com a saída do Mostert ajudou a Elijah Mitchell crescer. Muito se falava no Trey Sermon na pré-temporada, né, antes da temporada começar. No fim, quem ganhou espaço foi o Mitchell, foi muito bem, e eu acho que ele pode continuar no ano que vem a ter esse espaço, né? A gente, acho que o nossa, eu tô esquecendo muito dos nomes aqui. O Mostert, ele não sei, acho que ele não volta na temporada que vem no San Francisco 49ers, então, se eu não me engano, ele seria free agent, mas com a questão da lesão, não sei se ganha mais tempo, enfim, tudo mais. Mas ele tem tudo para ser o número 1 na próxima temporada lá pelos 49ers, é um cara que tem a confiança do Kyle Shanahan e que mostrou serviço nessas 11 partidas em que ele atuou. Na 25ª temos o que seria quem seria o running back 2 dos Rams, só que com a lesão do Cam Akers antes da temporada, ele ganhou mais espaço. É o Darrell Henderson Jr., terminou com 148.9 pontos, 12 jogos apenas ele atuou, e teve uma média de 12.4 pontos por partida. Ele fez um início muito bom, depois começou a se machucar, o time foi atrás do Sonny Michel, e ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, mas ele teve uma média boa, 12.4 pontos. É uma média aí que, se você tinha ele como seu running back 2, você não deve ter ficado tão nervoso assim com a situação aí de ter escolhido o Darrell Henderson, principalmente pelo início de temporada. Ele ajudou aí a vencer alguns jogos. 24ª posição, temos um cara que pode renascer pro Fantasy Football depois dessa temporada. É o Devin Singletary, do Buffalo Bills, 153.6 pontos para ele. Atuou nas 16 partidas, teve uma média até baixa de 9.6, mas a gente viu muita coisa acontecer nesse backfield. A gente viu o Zach Moss tendo oportunidade, a gente viu Matt Breida tendo oportunidade. Eu sempre gostei do Devin Singletary e eu achava que ele poderia ter um futuro melhor lá nos Bills. Só que depois com essa chegada do Zach Moss, o Zach Moss ganhando um pouco mais de cancha, vamos dizer assim, né, de mais oportunidades, o Devin Singletary acabou ficando para trás, mas ele é um cara que pode sim ter uma temporada boa na temporada que vem. Tudo vai depender de como que os Bills querem rodar esse sistema. Ele agora nos playoffs também jogou bem, então mais um ponto pro Singletary, mas é mais um dos casos, assim, tem muitas dúvidas nessa off-season que elas podem ser sanadas durante antes da próxima temporada. Uma das dúvidas com certeza vai ser em que altura que a gente vai poder escolher um Devin Singletary, se ele vai ser escolhido como o primeiro running back de Buffalo, ou se Zach Moss vai ter mais oportunidades, enfim, tem ainda o ano inteiro pra gente discutir isso aí, né? 23ª posição para James Robinson, do Jacksonville Jaguars, terminou com 158.4 pontos, 14 jogos que ele atuou nessa temporada e fez uma média de 11.3 pontos por partida. É um cara que começou desacreditado pelo técnico, o técnico foi lá, draftou o Travis Etienne, teve que jogar, alguns jogos ele não aparecia, outros ele ia muito bem. Muito, eu acho, em função até da comissão técnica, sabe? Ele teve uma temporada excepcional no ano passado.
Esse ano chegou com essa situação aí do Etienne e tudo mais. E eu acho que dependendo quem for o head coach, dependendo quem for o coordenador ofensivo, pode rodar sim um sistema onde James Robinson e Travis Etienne conversem. Só que, na minha opinião, para fantasy, acaba ficando uma situação em que a gente não vai saber em quem confiar, né? A gente tem um exemplo que eu já vou falar aí do Javonte Williams e do Melvin Gordon, e acaba atrapalhando o jogo do outro, vamos dizer assim. Na 22ª posição temos A.J. Dillon do Green Bay Packers, outra situação também que acabou aí atrapalhando um pouco o Aaron Jones, que até terminou dentro do top 10, mas o A.J. Dillon teve participação, teve uma boa participação, ele é um nome forte para quem vai fazer zero running back no ano que vem. Já foi nesse ano um pouco, né, mas no ano que vem mais ainda com aquilo que a gente viu. 161.4 pontos para ele, 16 jogos onde ele atuou, ele teve uma média de 10.1 ponto por partida. É um cara que, se foi escolhido lá no final do draft, como ele estava sendo, foi um cara que valeu muito a pena ter sido draftado. 21ª posição a gente tem Melvin Gordon, do Denver Broncos, com 165.10 pontos de gerais, né, na temporada. 15 jogos onde ele atuou, tendo uma média de 11 pontos por partida. É uma situação que a gente esperava um monstro aí de duas cabeças, né, com ele e o Javonte Williams, que terminou na 17ª posição, à frente dele, mas terminou com a mesma média que o Melvin Gordon. Ou seja, foi uma situação em que realmente foi 50-50, né? Os dois dividiram carregadas durante toda a temporada. Temporada que vem, não sei se o Gordon volta para Denver Broncos, né? Para Denver. Ele termina o contrato dele e a gente pode ver aí, se eles não renovarem com o Melvin Gordon, Javonte Williams pode ser escolhido bem alto no próximo draft. Eu vejo muito disso, muito disso. Agora, é um cara que, se conseguir fazer um contrato mais enxuto, pensando em NFL, ele pode ser que fique lá em Denver. 20ª posição com DeAndre Swift, do Detroit Lions, 165.3, 12 jogos onde ele atuou, tendo uma média de 13.8. Dessa segunda página, da posição 16 a 30, ele é o que melhor teve média de pontuação, com 13.8. O problema é que as lesões atrapalharam a temporada, né? A gente viu logo no início tanto ele como o Jamal Williams aparecendo, depois eles acabaram se machucando ambos, outros caras tiveram oportunidades. Acabou que essa questão de lesões assim, ferrou bastante. Ele terminou no top 20, ok, mas ele não foi draftado para terminar lá atrás, lá no top 20. 19ª posição para David Montgomery, do Chicago Bears, 166.1, atuou em 13 partidas e teve uma média de 12.8 pontos por partida. É mais um cara que, para mim, ele estava nesse bolo de jogadores aí que não valia escolher ele tão alto. Teve sim uma temporada passada, um final de temporada passada muito bom, mas teve um calendário muito bom também, né? Isso a gente falou, repetiu diversas vezes. Então, para essa temporada, eu era um cara que eu não tava nem um pouco de olho no David Montgomery, mas assim, de longe. Então, ele terminar para mim na 19ª é mais ou menos onde eu imaginaria que ele pudesse terminar. E aí, tu gastar uma escolha aí, acho que ele tava saindo lá pela 4ª, 5ª rodada no máximo, por um terceiro, eu acho até que algumas situações ele deve ter saído. Não acho legal, não acho bacana. E para a próxima temporada acho que segue na mesma pegada, tá? Segue mais ou menos por ali. Falei do DeAndre Swift, só não falei o que eu penso dele na próxima temporada, né? Eu acho que ele ainda vai ser draftado mais alto. Acho que o pessoal ainda não tem por que não começar a desconfiar dele, né? Lesões tu não consegue medir. É o mesmo fato, por exemplo, lá de Mitchell. Ele vai ser escolhido alto, muito provavelmente. Mas ele também sofreu com lesões e tudo mais. Então vamos ver como é que vai se desenrolar nessa offseason. 18ª posição para Darrell Williams, do Kansas City Chiefs. Terminou bem, foi o melhor running back dos Chiefs. Os running backs dos Chiefs não foram tão bem, né? Mas quem escolheu o Clyde Edwards-Helaire se deu bem mal. Ele perdeu jogos por lesão, ok. Mas o Darrell Williams, sendo escolhido como um flex, até que não foi tão ruim. Ele pontuou 166.3 pontos em toda a temporada, atuando em 16 partidas. Teve uma média de 10.4 pontos por partida. Para a posição onde ele foi escolhido, eu acho que está mais do que bom esses 10.4 de média. Javonte Williams, como eu comentei, 17ª posição para ele, o running back do Denver Broncos, draftado em 2021. Terminou com 176 pontos a temporada, atuou em 16 partidas, tendo uma média de 11 pontos, assim como o Melvin Gordon. Então ele atuou um jogo a mais e teve a mesma quantidade de pontos em média por partida que seu colega Melvin Gordon. O mundo do fantasy está querendo o quê? Que o Melvin Gordon vai para outra equipe, vá para outra franquia e o Javonte Williams possa ter
mais oportunidades como running back 1 da equipe. Aí a gente está falando de um cara que vai ser draftado muito provavelmente lá perto do top 12, né, como um running back 1. Pelo menos é o que eu imagino pro Javonte Williams. Bola ele tem. Falta mais a oportunidade mesmo. E a gente viu que os Broncos colocaram praticamente dois caras dentro do top 20. Saindo um, quem sabe o outro consegue pelo menos terminar aí dentro do top 15, top 12. Top 12, bota top 12. Vamos levantar um pouquinho aí, até porque a diferença entre o top 12 e o Javonte Williams é de meros 10 pontinhos. 10 pontos e meio. Então é menos do que um jogo de média que ele teve. Então acho que dá. Se ele estiver sozinho, acho que vai dar bom. 16ª posição para Josh Jacobs, do Las Vegas Raiders, terminou com 177,6 pontos a temporada, atuou em 14 partidas, tendo uma média de 12,7 pontos em half PPR por jogo. A média dele não foi ruim, mas eu vi muita gente que escolheu ele alto demais nessa temporada, escolheu ele lá dentro do top 12. Eu não tinha tanta expectativa assim por Josh Jacobs para escolher ele tão alto, até porque ele se machucou no ano passado, tinha todo um papo de que nesse ano talvez ali com a chegada do Kenyan Drake teria mais divididas de carregada. No fim o Kenyan Drake praticamente não apareceu, se machucou no final da temporada. Então acabou não sendo um bust, não dá para se chamar ele de bust. Mas muita gente, na minha opinião, acreditava muito nele. E eu não via aonde era acreditado tanto nele assim. Mas tudo bem, cada um faz suas previsões na off-season. Depois da temporada a gente vê quem acerta, quem erra, mas no fim quem ganha é a diversão. 15ª posição para Dalvin Cook, do Minnesota Vikings, terminou com 180,6 pontos, atuou em 12 partidas, tendo uma média de 15,1. Agora a média já subiu, por mais que ele terminou na 15ª posição, uma média de 15 pontos não é uma média ruim em half PPR. Atuou em 12 partidas, ok, mas nesse caso a gente pode dizer que sim, Dalvin Cook acabou sendo um bust nessa temporada. Por que um bust na temporada? Porque ele é escolhido como top 2, né? Em muitos casos, ele era escolhido às vezes logo após o Christian McCaffrey. Então, terminar nessa posição foi muito ruim para o Dalvin Cook, né? Uma média baixa por aquilo que ele poderia estar apresentando e também não estava à disposição. Ele é um cara que para mim vai cair algumas posições. Não sei exatamente quantas posições ele deve cair, mas sim, ele vai cair algumas posições no Fantasy Football. 14ª posição para Derrick Henry, do Tennessee Titans. Terminou a temporada com 184,3, atuando apenas metade dos jogos, atuando apenas 8 partidas. Ele terminou na 14ª posição em half PPR com uma média de 23 pontos por jogo. É a maior média de todos os jogadores, de todos os running backs. Ele estava fazendo uma temporada simplesmente sensacional. A lesão acabou atrapalhando pra caramba. Quem tinha ele no Fantasy estava dando risada. A gente talvez nem ia falar tanto do Jonathan Taylor, do Austin Ekeler nesse final de temporada se o Derrick Henry tivesse continuado ativo, não tivesse se machucado. Perdeu todos esses jogos e ainda acabou na 14ª posição. A gente viu um Derrick Henry voltando ainda na temporada, mas voltando no sacrifício. Se ele tivesse feito um final de temporada melhor, quem sabe ele poderia ser o número 1. Eu ainda não sei se ele não vai ser o número 1 draftado no ano que vem. O problema é que ele está mais velho e essa situação da lesão acaba criando um pé atrás, né, de todo mundo sobre o Derrick Henry. 13ª posição para Damian Harris, do New England Patriots. Terminou com 185,8 pontos, 14 jogos para ele na temporada, uma média de 13,3. Não foi um cara excepcional, mas deu conta do recado em algumas partidas. A gente viu outros caras aparecendo, o próprio Stevenson e tudo mais. Mas o Damian Harris eu acho que é um cara sólido, aí para pelo menos ter ele como um flex, um cara que escolhe full running back no início do draft. Ter um Damian Harris como seu terceiro running back não é uma coisa tão ruim assim. Vamos ver como é que vai ser no ano que vem, né? Sem o Josh McDaniels, o que vai mudar nesse ataque, quem vai chegar para ser o coordenador ofensivo, para ver se vai ser ainda muito utilizado no jogo corrido e se a gente vai ainda ter muito Damian Harris ou vai chegar mais alguém, enfim. Sem o Josh McDaniels pode mudar alguma coisa nesse ataque aí. 12ª posição, agora entramos naqueles jogadores que foram considerados running back 1, né? Por que running back 1? Porque são os 12 primeiros, né? Quando a gente fala normalmente as ligas têm 12 times, os 12 primeiros são os 12 melhores, os 12 que se cada time tivesse um running back, os 12 times teriam cada um desses running backs
da 12ª até a primeira posição. Na 12ª tivemos Antonio Gibson, do Washington Football Team, 186.5, 15 jogos ele atuou, tendo uma média de 12.4 pontos por partida. 12ª, running back 1, ótima temporada? Não, a gente esperava muito mais do Antonio Gibson nessa temporada, depois do que aconteceu na temporada passada, depois da expectativa que a gente tinha no Fitzpatrick chegando, e acabou que não foi aquilo que a gente esperava, vários jogos bem abaixo. Não foi um cara que não teve tanta relevância assim pro Fantasy quando atuou. Teve algum jogo aqui e lá e tal, mas foi um cara que, para quem escolheu ele alto, muita gente escolheu ele como o running back 1 do time. Terminou como running back 1, mas, cara, nem comparado a outros jogadores aqui, né? Nós estamos falando lá que quem, por exemplo, escolheu um Austin Ekeler que terminou na 2ª posição, comparado 10 posições atrás, foi quase 100 pontos de diferença entre um jogador e o outro na temporada. Então é muita coisa. A gente esperava mais do Antonio Gibson, ele ficou muito pertinho aí do Harris, do Derrick Henry. Ficou a 8 pontos do Alvin Kamara, que é o 11º, então aí começa a criar uma distância um pouquinho maior depois aí do Kamara para cima. Como falei, Alvin Kamara, 11ª do New Orleans Saints, terminou com 194 pontos, atuando apenas em 12 partidas, tendo uma média de 16.2 pontos. Isso aí é média de top 4, nós estamos falando de média de top 4. Alvin Kamara foi escolhido no top 4, acho que ele era o terceiro a sair normalmente na board. Não, vamos dizer assim, não foi tão mal quando atuou, mas muita gente esperava o Super Camario, né? Então ele não apareceu o Super Camario, não foi dessa vez. Não foi mal, mas também não foi bem. Dá pra se dizer que é um cara que, entre aspas, se pagou desde que você conseguiu encontrar outros jogadores para suprir as suas ausências. A situação também de quarterbacks preocupa lá no Saints, assim como o resto do time, porque nesse ano a gente teve quatro quarterbacks. A gente teve até o Ian Book jogando, Tyson Hill, James Winston e também o Trevor Siemian. E isso aí complica para os jogadores de ataque. A gente viu um Saints que não tinha um wide receiver referência, por exemplo. Não se criou um ataque aéreo. A referência maior era o próprio Kamara. E esse ano ele não conseguiu fazer o que ele fez no ano passado. Mas não foi mal. Eu não vejo ele como um bust nessa temporada aqui. Não vejo. Eu acho que na média. Dá para se dizer que na média. A média por partida dele foi muito boa. 10ª posição para Nick Chubb, do Cleveland Browns. 198.8 pontos na temporada. 13 jogos em que ele atuou, tendo uma média de 15.3 pontos por partida. Não é ruim, mas eu particularmente estava esperando mais do Nick Chubb. Eu tinha ele, eu acho, como 6º, 7º running back da board. Terminou em 10º, terminou atrás daquilo que eu imaginava para o Chubb. Se lesionou novamente, não teve aquela arma de duas cabeças que o Kareem Hunt, como teve no primeiro ano do Stefanski lá em 2000, acho que foi o primeiro ano, né? Em 2020. Sofreu um pouco mais na temporada, não foi um cara sensacional. Ajudou, claro, no Fantasy. Era um cara relevante, pelo menos para ser um running back 2 numa equipe fácil. Mas eu esperava que ele terminasse um pouquinho mais acima. A gente teve algumas surpresas na temporada que provavelmente tiraram essa possibilidade de ele terminar um pouquinho mais alto. Nona posição para Aaron Jones, do Green Bay Packers, 203 pontos para ele na temporada. Atuou em 15 partidas, tendo uma média de 13,5 pontos em half PPR. É outro cara que decepcionou muita gente. Muita gente esperava que o Aaron Jones mantivesse a média do ano passado. Caiu essa média muito em conta da boa utilização do A.J. Dillon. Saiu o Jamal Williams, agora ele vai ter oportunidade. Quem teve mais oportunidade foi o Dillon, né? Um cara que cresceu muito e acabou aí tirando alguns... A gente teve jogos sensacionais do Aaron Jones, mas ele não teve assim a média dele mesmo, 13,5 pontos é baixa para um cara que foi escolhido tão alto. Que se tinha tanta expectativa, que tinha um ataque muito bom. Então o Aaron Jones dá para se dizer que sim, mais um cara que se esperava mais. Não um bust, mas um cara que se esperava mais e teve uma atuação um pouquinho abaixo, terminando na 9ª posição. 8ª posição para uma surpresaça da temporada, Cordarrelle Patterson do Atlanta Falcons, 206.9 pontos, 15 partidas onde ele atuou, tendo uma média de 13.8 pontos por partida. De média não é ruim, mas a gente escalava o Patterson, quem tinha o Patterson, escalava semana sim, semana também. É um cara que eu lembro quando eu vi a notícia que o Patterson estava sendo utilizado como running back, eu disse, esse cara dá para ter uma escolha lá de final de draft nesse cara. Deixa ali, vai que o Mike Davis não dá conta do recado, vai que as coisas não funcionam tão bem para ele, se o Patterson está recebendo alguma oportunidade, é um cara que tem um background no retorno, é um cara que gosta da fisicalidade, que aguenta a pancada,
sabe receber bolas porque era um wide receiver. Tanto que no Scott Fishbowl eu escolhi ele lá na última rodada, penúltima rodada, pensando que ele seria um running back. Ele só podia ser escalado como wide receiver, mas me ajudou igual na temporada. Então foi uma temporada muito interessante do Patterson. Pena que ele tá velho, pena que ele já passou dos 30 anos. Mas eu acho que ele pode ter mais uma oportunidade na próxima temporada e eu julgo dizer que dá pra tentar acreditar nele como um flex. Se ele estiver ativo, se ele estiver num time que vai utilizar, eu não sei se ele continua nos Falcons ou não. Como é que tá o contrato dele? Dá uma olhadinha aqui rapidinha. Cordarrelle Patterson. Spot Track, né? Spot Track, que a gente consegue pegar os contratos dele. Ele assinou por um ano, 3 milhões de dólares. Então ele é free agent na temporada que vem. Não sei se algum outro time vai dar a oportunidade para ele de ser o running back, como teve nos Falcons. Por isso pode ser que ele siga por lá, para poder seguindo atuando como running back. Na 7ª posição, uma outra surpresa aqui. Para minha decepção pessoal, é um cara que eu quis entrar no bonde e não fui, que é o James Conner do Arizona Cardinals. Ele terminou com 214.9, atuou em 14 partidas, tendo uma média de 15.4 pontos. Ajudou muito o time a chegar nos playoffs, esse cara aí, porque ele foi muito bem mesmo. Ele se manteve num padrão bom, produzindo pouco, mas fazendo muito touchdown. Saía com 2 touchdowns por partida, ou seja, jogava essa média. 2 touchdowns por partida já passava dessa média dele de 15.4 pontos. Minto. 6 por... 2 touchdowns dava 12 pontos, cabeção. E mais algumas jardinhas, mais uma recepção aqui e ali em half PPR já chegava nos 15.4. Por que eu digo que é uma decepção, pessoal? Porque eu sempre gostei muito do James Conner. Desde que ele surgiu nos Steelers, eu sempre achei esse cara um cara bom pra ter no fantasy, um cara que pode ser um workhorse, é um cara que pode fazer touchdown, é um cara que tem essa oportunidade, que tem oportunidade de pontuar. Ok, saiu assinou com os Cardinals e começou a pipocar a notícia de que o Chase Edmonds seria o número 1, que o Chase Edmonds ia ter oportunidade, que o Chase Edmonds isso, que o Chase Edmonds aquilo. E o Chase Edmonds sim é um bom jogador. Na temporada passada ele foi bem, como o running back 2. Mas por muito tempo eu pensei, não, mas ele é o running back 2, o James Conner vai chegar, tem mais chance de se dar bem. Só que aí chegando próximo dos drafts e tudo mais, eu comecei a ter um pé atrás. Não, mas o Chase Edmonds é um cara que os caras conhecem, que tá lá há mais tempo, que tem tudo pra ter uma oportunidade. Talvez o James Conner realmente vai ser só um cara ali pra elenco, o contrato é baixo. E acabei saindo do bonde de James Conner. Problema meu, né? Agora aceita, terminou na 7ª posição dos running backs do James Conner lá do Arizona Cardinals. Ezekiel Elliott terminou na 6ª posição e eu diria que o Ezekiel Elliott é um dos caras ali que melhor se desenvolveu. É um cara que ficou na média, né, do Dallas Cowboys, 219.10 pontos na temporada, atuou em 16 partidas, tendo uma média de 13.7, é a menor média dentro aí do top 8, né, menor média inclusive que o Cordarrelle Patterson, mas ele se manteve na média, ele foi escolhido como o 5º running back, se eu não me engano, saindo no draft, terminou em 6º, vamos dizer, ele terminou ali, na posição dele, mais ou menos, não foi sensacional, mas também deu conta do recado. Eu diria que a maioria de quem teve ele, de quem escolheu ele, talvez escolheu até numa 2ª rodada em algumas situações, e aí sim, aí valeu mais a pena ainda, porque aí ele foi escolhido como um running back 2 em alguns casos, e nesses casos não foi tão ruim a temporada dele. É um cara que daria para se confiar, entre aspas, não é um cara que tá ficando novo. A gente tem o Tony Pollard que apareceu bem nessa temporada mais uma vez, mas que segue sendo Ezekiel Elliott, segue sendo uma das caras desse ataque do Dallas Cowboys, e eu acho que ele vai se manter muito próximo do que ele foi no draft, do que ele tá sendo, do que ele terminou a temporada, em média ali nas 5ª, 6ª, 7ª posição de running back. 5º lugar para Leonard Fournette, um achado do draft nessa temporada do Tampa Bay Buccaneers, terminou com 221.1 pontos de média de total, 14 jogos em que ele atuou, tendo uma média de 15.8 pontos por partida. É um achado por quê? Porque os reports pré-temporada indicavam Ronald Jones. Ronald Jones teve um final de temporada no ano passado muito bom, terminou à frente do Fournette, mas esse ano, com a parceria com o Tom Brady, deu certo. O Ronald Jones, quando atuou, teve fumble, teve aquilo que a gente já tinha visto do Jones, que achava que ele tinha crescido, mas na verdade ele não cresceu. E aí o Fournette tomou para ele o backfield e praticamente atuava nas 3 descidas durante a temporada, se tornando o 5º melhor running back nessa temporada de 2021. Então quem apostou no Fournette lá na metade do draft tá rindo até agora dessa situação, porque ele é o melhor running back, pelo menos do top 6 aqui, porque a gente tem o Conner, o Patterson e tudo mais, mas ele
onde ele estava sendo escolhido, ele acabou muito melhor, muito acima das expectativas. Eu acho que não só minha, de muita gente. Ninguém tinha tanta expectativa assim com o running back lá do Tampa Bay. Na quarta posição terminou o calouro Najee Harris do Pittsburgh Steelers, 256.2 pontos. Aqui a gente já vê uma diferença de 35 pontos em relação ao Fournette, quarto colocado. 16 jogos em que ele atuou, tendo uma média de 16 pontos por partida. Em média, 0,2 pontos a mais do que o Fournette, mas ele esteve em todas, teve oportunidade em todas, teve volume em todas. O running back dos Steelers, a gente pode confiar, né? Porque os Steelers gostam de usar um running back. O Najee Harris é um cara que foi draftado na primeira rodada. E todos os running backs, dica aí pra quem é mais novo, pra quem não conhece tanto fantasy e tá ouvindo agora. Running back escolhido na primeira rodada do draft de calouros tem grandes chances de estar bem na temporada. Travis Etienne provavelmente também teria uma boa temporada se não fosse a lesão. E o Najee Harris, a gente tinha mais expectativa nele ainda. E ele provou e vai ter provavelmente mais uma temporada muito boa na temporada que vem. Vai ser uma das primeiras escolhas no próximo draft, com certeza. Terceira posição para Joe Mixon, do Cincinnati Bengals, 266.9 pontos para o Mixon. 16 jogos em que ele atuou, tendo uma média de 16.7 pontos por partida. É o patinho feio desses caras aqui, né? Porque muita gente não confiava no Mixon. Eu tinha ele como top 12, eu acho. Muita gente, até na época que eu postei algo assim, o Mixon, mas tu ainda confia no Mixon? Os caras estão em 2000 e sei lá o que pra confiar no Mixon? Cara, um time que tem um ataque aéreo sensacional como teve com o Burrow, com o Ja'Marr Chase, com o T. Higgins e com o Tyler Boyd. Tendo um running back que se mantesse saudável, a gente teria muita confiança nele. O problema do Mixon não era ele, claro, era ele porque ele era o cara que se machucava, mas eram as lesões que atrapalhavam a pontuação dele no Fantasy. Esse ano, atuando em 16 partidas, ele se mostrou porque ele é um dos tops running backs da NFL e do Fantasy Football. Na segunda posição, um cara que a expectativa de todo mundo era alta e se pagou. Esse sim, esse foi bem. Esse dá pra se dizer assim que a temporada foi muito boa. Austin Ekeler, do Los Angeles Chargers, terminou com 282.4 pontos na temporada. 15 jogos em que ele atuou, tendo uma média de 18.8 pontos por partida em half PPR. Esse era o tiro certo, né? Era um cara que tu não errava se tu escolhia ele. Ele estava sendo escolhido da metade da primeira rodada em diante, normalmente nos drafts. E terminou na segunda posição, terminou como um dos maiores pontuadores do Fantasy na temporada. Então, assim, quem escolheu Austin Ekeler se deu muito bem. A gente não vê uma queda para a próxima temporada, ainda mais com Justin Herbert por lá. Eu acho que se Austin Ekeler vai continuar entre os tops da posição de running back. E o cara que se consagrou, que tem muita chance de ser o número 1 no próximo draft, se chama Jonathan Taylor. Ele foi o melhor running back da temporada. O running back do Indianapolis Colts terminou com 342.10 pontos em half PPR. 16 jogos ele atuou e tendo uma média de 21.4 pontos por partida. Ele só teve média menor do que o Derrick Henry, que atuou em 8 partidas e teve 23 pontos de média. Jonathan Taylor, para mim, hoje seria a primeira escolha geral no próximo draft. A segunda, aí a gente tem que começar a pensar em Austin Ekeler, Derrick Henry. Esses caras aí, eu acho que estão na briga. Não sei se o Alvin Kamara segue nessa briga lá no alto. Talvez Joe Mixon, talvez Najee Harris. Mas eu acho que a conversa é por aí. Acho que o Dalvin Cook também perdeu tempo, vai ficar para trás. Para mim, esses caras aí vão ser... Dificilmente vai sair de um deles. O número 1, para mim, também acho difícil sair o Jonathan Taylor desse topo. Porque ele terminou muito bem, né? A gente tá falando de um cara que terminou 60 pontos à frente do segundo colocado. Ele foi um dos melhores jogadores no Fantasy na temporada, isso junto com quarterbacks. Quando a gente tá falando de quarterbacks, ele terminou só atrás. Ele teria sido um top 5 quarterback, o Jonathan Taylor. Teria terminado ali no lugar do Joe Burrow, que foi o quinto melhor quarterback da temporada no Fantasy. É simplesmente sensacional, simplesmente absurdo. E se você quer ter o Jonathan Taylor no seu time na próxima temporada, torça para ter a primeira escolha geral. Só isso que eu te digo. Esse foi o nosso top 30, né, de running backs, né? Falamos um pouquinho, falamos bastante, meia hora já. Só falando de running backs, a gente ainda tem as afirmações, os recados da galera, que eu vou ler todos eles agora. Eu vou dar uma pausinha só para tomar uma água que secou a garganta aqui e já tô de volta. Opa, tivemos mais participações nessa semana do que na semana passada com quarterbacks, né? Tivemos aí 10 participações lá da galera nos stories. Se você tá ouvindo o podcast, já vou avisando, semana que vem o papo é sobre wide receivers. Já vão preparando sua pergunta, se não mandou pergunta ou afirmação, já pensem aí. E quando abrir a caixinha, muito provavelmente ali na terça-feira
ou no máximo na quarta, abre a caixinha para você mandar o que quiser falar sobre wide receivers. Só vale wide receivers. Se tiver alguma coisa aqui que não é sobre o running backs hoje, eu não vou ler, eu vou pular, tá? Primeiro, Inácio Salvati mandou: o que esperar do Javonte Williams para a próxima temporada? Eu já falei dele ali na hora do top 30, né? Eu acho que é mais ou menos por ali. É torcer pro Melvin Gordon não renovar, que ele vai ser um dos... Muito provavelmente ele termina dentro do top 12 na temporada que vem. Diria que até dentro do top 10 ele pode entrar, pensando melhor um pouquinho aqui. Mas, eu acho que tu ouviu a parte antes, eu não preciso entrar em detalhes, né? O Inácio é nosso ouvinte assíduo aí. Grande abraço. Dantas 1311, outro grande cara do Fantasy aí. Singletary e Mitchell, boas apostas para 2022. Falei de ambos também. Quando passei por eles ali, eu acho que sim, eu acho que ambos podem ser boas apostas, porque eles não vão ser escolhidos lá em cima. Eu acho que o Mitchell um pouquinho mais, o Devin Singletary um pouco mais abaixo, mas é aqueles caras que daqui a pouco tu pode dar um tiro neles, dar um tiro no bom sentido, né, por favor. Aquela tentativa neles ali entre a terceira e quarta rodada, eu acho que mais ou menos por ali que eles vão estar saindo. Eu vejo quinta de repente. Não sei como é que vai... Não fiz nenhum draft, nada pensando para ver nenhum ranking da próxima temporada para ter uma ideia ainda. Logo mais tem os 30... Eu faço o top 30 de cada posição pro draft já do próximo... Um off-season rankings aí. Mas eu acho que são boas apostas. Eu acho que vai ser nomes aí que podem carimbar times que não draftarem running back cedo. Ou até um cara que quiser fazer um time balanceado com running back, wide receiver... Até tight end cedo, né, que esse ano foi os tight ends, até principalmente Kelsey, Andrews, nomes fortes para a próxima temporada. Não é hoje o podcast de tight end, daqui a 2 semanas, mas eu acho que são sim boas apostas para ali quarta, quinta rodada do próximo draft, quem sabe até terceira, se o Mitchell for consagrado como o grande running back 1 nessa off-season lá nos Rams. Outra pergunta aqui, agora é pergunta. Victor Eccles mandou: qual seria uma boa troca pelo Saquon em Dynasty? Cara, sabe que durante a temporada eu tentei trocar uma primeira ou 2 primeiras rodadas numa Liga Dynasty por ele. E o cara era 2 primeiras rodadas. O cara não aceitou. Não quis durante a temporada. Hoje, eu acho que eu não pago mais uma primeira rodada por ele. Daqui a pouco fazer um pacote aí com 2 jogadores mais ou menos, sei lá, tem um wide receiver sobrando, quer fazer uma tentativa. A gente tem o Brian Double chegando, mas o Brian Double também não é um cara conhecido por fazer ataques com bons running backs, vide Devin Singletary, Zach Moss. Eu não sei se seria uma boa fazer uma troca pelo Saquon Barkley, tá? Falando bem a real. Eu gosto muito dele, acho que ele é muito bom jogador, mas lesões, eles me tiraram um pouco do foco do Saquon Barkley. Eu acho que ele tá um pouco abaixo daquele primeiro nível dos running backs. Eu não sei se eu não colocaria ele hoje até numa terceira prateleira de running backs. Eu vou ter que pensar muito bem nisso aí na off-season. Mas eu acho que a tua pergunta é qual seria uma boa troca pelo Saquon. Eu acho que não seria uma boa a troca pelo Saquon Barkley. Pelo menos, claro, se tu conseguir trocar ele por uma segunda rodada, cara, tu ganhou a troca do ano. Ou, sei lá, uma segunda rodada em um Laviska Shenault, segunda rodada em um, sei lá, um Pat Freiermuth, algum cara que se destacou e que não se sabe do futuro. Acho que o Pat Freiermuth vai fazer vai ser um bom jogador, mas, sabe, um jogador que ainda não tá consagrado, um cara que tá mais ou menos ali. Uma troca que me veio na cabeça agora seria um Cordarrelle Patterson. Eu acho que o cara não aceitaria, mas Cordarrelle, se tiver mais uma temporada, vai ser muito, tá? Então acho que seria um nome aí pra tentar pensar algo nesse sentido, mas eu acho que o cara também não vai querer aceitar. O Loski mandou aqui, nosso Pedro Loski, parceiro também. Nunca mais eu escolho o Christian McCaffrey pro meu time no Fantasy. #paz. Eu não vou falar nunca, tá? Porque eu gosto muito do Christian McCaffrey, mas nunca mais escolho ele ali no início do draft. Falei muito dele aqui no ano passado, né? Falei, tem que botar, tem que escolher. Peguei. Onde eu tive primeira escolha, eu peguei o Christian McCaffrey. Eu não falo e faço outra coisa. Que eu falo aqui o que eu vou fazer no draft. E realmente o Christian McCaffrey decepcionou. Eu tenho ele em Liga Dynasty, me quebrou as pernas. Até a Liga Dynasty era a liga a minha liga principal, que eu fui bicampeão no ano passado, perdi na semifinal,
poderia ter sido campeão invicto, tricampeão da liga. Em sequência, nessa temporada eu joguei o Toilet Bowl da liga. Eu tendo o Christian McCaffrey, pra ter uma ideia do quanto que ele me quebrou, vamos dizer assim. Eu tinha ele, eu draftei Travis Etienne, troquei Mark Andrews pra poder pegar o Kyle Pitts no draft também. Fiz umas loucuras assim e não deu muito certo no time. Tem um time muito bom, tem um time estrelado, mas que não deu muito certo nessa temporada. Mas eu também... Eu nunca é muito pra mim, mas nunca tão cedo eu escolherei mais o Christian McCaffrey. O Bruno Beer mandou aqui, Kareem Hunt ficou devendo, Aaron Jones não é mais first round pick. Falou tudo, eu acho que o Kareem Hunt, muita gente tinha expectativa, eu também tinha expectativa nele, mesmo com o Nick Chubb, como se fosse a temporada passada, né, a temporada 2020, não tão boa de repente para ambos, mas pelo menos ser digna, e o Kareem Hunt teve lesões e tudo mais, ok, mas também quando teve em campo não foi tudo aquilo, e é um cara que deve cair ainda mais nos próximos drafts. Ele era escolhido, eu acho, na 5ª rodada, deve cair um pouquinho mais para a próxima temporada. Acho que a temporada foi negativa para o Hunt. E para o Aaron Jones, é isso que tu falou, ele não é mais uma first round pick. Não tem como tu escolher um cara como Aaron Jones na primeira rodada do Fantasy. Diria que é nem uma primeira rodada talvez nem com 16 times eu escolheria hoje o Aaron Jones pro Fantasy aí na primeira rodada. Sakurai Gui, minha reclamação é o Denver, se livrar do Gordon para ficar só com o Williams. Concordo plenamente, gênero, número e grau. Grau, né? Tô em inglês aqui. Porque pode ser que o Javonte Williams tenha uma temporada simplesmente absurda na temporada que vem. Pode ser que ele tenha uma temporada, não digo como o Jonathan Taylor, porque o Jonathan Taylor já gostava dele desde saindo lá de Wisconsin. Mas que ele pode ser um cara que sai ali da 17ª em half PPR para pular lá para um top 10, sem fazer muito esforço, só com a saída do Melvin Gordon. Roberto Anchieta mandou aqui. O que esperar dos calouros desse ano, Najee, Javonte Mitchell e etc. para a próxima temporada? O Najee Harris eu acho que é mais do mesmo, né? Já terminou no top 4, é um cara que deve terminar alto também na próxima temporada, é um cara que vai ter oportunidade, vai ter volume. O meu medo só maior é a questão quarterback lá nos Steelers. Talvez por não ter um quarterback excelente, se utilize melhor o Najee Harris, ou se continuar querendo atuar com o jogo aéreo, pode ser que o Najee Harris acabe perdendo um pouco mais de espaço. Mas eu acho que ele vai ser um cara na média, como foi esse ano. Ele não foi um cara fenomenal, mas era um cara que entrava e tinha uma quantidade de toques relevante para ser um cara bom no Fantasy Football. Então o Najee Harris mais ou menos continua na mesma, eu acho que na mesma pegada ali dentro do top 5. Javonte Williams, como falei várias vezes aqui, é um potencial top 10 sem fazer muito esforço, só com a saída do Melvin Gordon. E o Elijah Mitchell também, eu acho que é um cara que pode terminar melhor do que 26ª, 27ª, que ele terminou. Como é que ele terminou aqui? Ele terminou na 26ª. Eu acho que ele pode terminar melhor que isso se ele for realmente o cara dessa equipe, se a equipe não trouxer nenhum nome, não fazer nenhuma loucura. Daqui a pouco chega a temporada que vem, o Trey Sermon assume o time, aí a gente fica que nem uns boca aberta aqui falando. Mas eu acho que o Mitchell é um cara que tem tudo pra estar mais alto do que ele tava, né? Pelo menos que ele terminou. A média dele foi boa, ele foi um cara que tem a confiança da comissão do Kyle Shanahan e pode ter uma temporada digna de Raheem Mostert na próxima temporada, se ele for melhor utilizado. Se ele estiver saudável e for mais utilizado, né? Ter mais volume, ter mais atuações, estar presente em mais partidas. O Cuofano mandou aqui, grande Cuofano, abraço. Qual running back pode se dar melhor e qual pode se dar pior com as recentes mudanças de head coach? Vamos passar um por um, eu acho que fica mais fácil para mim me lembrar. Raiders, Josh Jacobs com o Josh McDaniels, eu acho que ganha. Tanto ele como, eu não sei se o Kenyon Drake volta, porque a lesão dele foi bem séria. Mas eu acho que ali running backs podem se dar bem, porque o Josh McDaniels é um cara que utiliza running backs. Claro, ele gosta de variar running backs. Mas se ele pode utilizar melhor o Josh Jacobs. Ao menos o Damian Harris terminou melhor que o Josh Jacobs nessa temporada. O Josh Jacobs, para mim, é mais jogador do que o Damian Harris, né? Então, ali eu acho que pode se dar melhor. Em Denver, com o Hackett, eu acho que pode se dar melhor se o Melvin Gordon não estiver lá. Eu acho que não passa tanto pelo Hackett, porque se ele atuar como um recebedor, ele pode atuar como um recebedor, assim como o Aaron Jones fazia. O grande detalhe é que pode ser que ele queira renovar com o Melvin Gordon para fazer um ataque como Jones e Dillon, ou como Jones e Jamal Williams. Ele gosta disso. Então pode ser que a gente tenha aí uma situação que se continue nessa mesma pegada dessa temporada e não haja uma evolução do Javonte Williams, caso isso aconteça.
Nos Giants, com o Brian Daboll, falei antes também, uma preocupação com o Saquon Barkley, porque o Daboll nas últimas temporadas não vem fazendo um grande trabalho no jogo corrido, vem utilizando mais o jogo aéreo. É claro que o jogo corrido entrava com o Josh Allen. Daniel Jones não é a resposta, acredito eu. Talvez ele tente mais uma temporada com o Daniel Jones, mas eu acho que o Daniel Jones não é a resposta. Tem recebedor, tem tudo mais, mas o fato do Daboll utilizar bem o jogo aéreo, eu acho que pode ser um complicador para o Saquon Barkley. Só se ele for utilizado bem como um receiving back, pela situação de que um Daniel Jones ou um outro jogador que possa chegar lá nos Giants não tenha as capacidades do Josh Allen. Então eu acho que ali o Barkley, falando em nome, eu acho que ele perde um pouquinho para essa temporada. E o outro, a questão do Eberflus lá no Chicago, eu acho que muito passa pela troca de coordenação ofensiva. Talvez o David Montgomery possa melhorar, talvez um Khalil Herbert seja melhor aproveitado, porque foi muito bem quando teve a oportunidade. O Tariq Cohen, não sei como é que está a situação dele, mas enfim, falando desses dois jogadores, mudando comissão, eu acho que ali tende a melhorar, porque o Matt Nagy não conseguia usar bem, ou soube usar quando os jogos eram favoráveis. E eu também não sei se o David Montgomery tem essa capacidade. Eu sou muito mais na temporada que vem, se o Khalil Herbert for o running back 2, escolher o Herbert mais à frente do que o David Montgomery mais alto. Eu acho que mais ou menos passa por aí. Não esqueci de ninguém? Acho que não, né? Acho que os head coaches certos são esses aí. Se eu pulei algum ainda lá no início do podcast, me lembrem, por favor, que eu falo na próxima semana. O Ramon F. Raiz MV mandou aqui: se tivéssemos 5 prateleiras de running backs, Miles Sanders estaria em qual? Pergunta complexa, mas é uma boa pergunta. Cara do céu, em que prateleira que eu coloquei o Miles Sanders nessa temporada pra gente ter uma base? Eu não salvei esse arquivo, deixa eu pegar no meu arquivo confidencial de 2021 aqui. Vamos ver onde é que eu acho as minhas prateleiras. A minha prateleira final. Prateleiras de running backs. Eu tinha... Volta. Prateleira... Eu tinha ele na prateleira 4. Miles Sanders. Eu tinha ele como prateleira 4 na temporada passada, tá? Junto com Chris Carson, com David Montgomery, com Darrell Henderson, com Damian Harris, Mike Davis, Travis Etienne, Josh Jacobs e Myles Gaskin. Ele não terminou nem no top 30, né? Eu não lembro de ter falado o nome dele aqui. E quem estava na prateleira 5? Javonte Williams, que deve subir. Michael Carter, talvez suba. Chase Edmonds, talvez caia. Ronald Jones cai. Trey Sermon cai. Raheem Mostert cai. Kareem Hunt cai. David Johnson cai. Eu acho que ele pode sim terminar ali na 5ª prateleira. Ainda é cedo. Ainda é bem cedo para mim falar de prateleiras aqui. Mas a tendência é que se eu já tinha colocado ele na 4ª, ele vai estar no máximo do máximo na 5ª prateleira na temporada que vem. Eu acho que o Kenneth Gainwell fez uma boa temporada lá em Filadélfia. O Jordan Howard não deve continuar, acredito eu. Mas o Miles Sanders, talvez saudável, ele tivesse mais possibilidades, tá? Mas eu acho que ele vai cair pelo menos para a 5ª prateleira aqui. Eu acho que eu não consigo manter ele na 4ª. Vai depender muito da off-season, né? A gente às vezes fala do jogador. Eu não acho ele um running back ruim. Mas com a situação de Jalen Hurts também por lá, o Jalen Hurts que gosta de correr, a gente tem sempre aquela possibilidade de ou ele entregar para o Sanders ou correr. Perde um pouquinho o Sanders nessa situação. Então, bota aí. Se tivéssemos 5 prateleiras, ele estaria hoje na 5ª. Só se tu tá tentando dizer se tivesse 5 no máximo, daí ele estaria na metade do caminho, bota numa 3ª aí, mas acho que não, acho que é realmente ele, se tivesse 5 prateleiras, mais a 6ª, 7ª, 8ª, enfim, pra mim ele estaria na 5ª hoje, no máximo. E pra fechar, FARC bem mandou aqui o Eckler e um raiozinho, o emoji de raio, é o cara, eu diria que sim, só depois do Jonathan Taylor. Pra mim, hoje um cara sensacional, um cara que fez uma temporada absurda e que tem tudo pra fazer uma próxima temporada absurda novamente. Então, quem apostou no Austin Eckler, quem confiou nele lá na época do draft, se deu muito bem. Eu não tinha ele em nenhum lugar, eu até queria escolher, mas sempre a galera escolhia antes que eu, né? Eu fiz muitos drafts com caras que adoravam o Austin Eckler ali. E acabou que ele nunca chegou num time meu. Mas Austin Eckler sim é o cara que deve se manter sendo o cara para a próxima temporada. Esse foi o nosso podcast sobre running backs. Acho sempre bom a gente fazer essa retomada, esse recap
da posição por posição, porque a gente consegue ver o que foi bom, o que foi ruim dos jogadores. E já começar a projetar um pouquinho em 2022, né? Já começar a pensar, eu vi que a galera já tá perguntando muita coisa da temporada que vem. Acho legal, acho bem bacana isso. Então mostra que a galera tá de olho, já tá ansiosa pelo Fantasy em 2022. Esse foi o nosso episódio, então aguardo vocês na próxima temporada, mande pros seus amigos, vamos continuar falando de Fantasy durante toda a temporada, tem episódio semanal até a temporada começar, depois tem 2 episódios, então vamos com o Fantasy Futebolista aí por toda essa off-season que tá só... Não começando no Fantasy, que a gente já tem aí um mês de off-season, né, praticamente um mês de off-season de Fantasy, mas ainda tem NFL, a gente ainda não sente tanta saudade. Mas tem muito conteúdo legal durante o ano, então siga-nos, mande para seus amigos, assine o podcast e vamos continuando trocando essa ideia muito boa nessa comunidade excepcional de Fantasy Futebol no Brasil, certo? Fiquem bem, até a semana que vem, um abraço.